Shalom. Desejo a todos Boker Tov, né? Estamos atrasados para gravar, porque eu fiquei até às 5 e pouco da manhã aqui trabalhando e acordei há pouco, aí fui cuidar do Hat, né, do cão, tirar as fotos, né, das flores, as coisas todas, e aí estamos aqui. Bom, vamos fazer uma oração então, para iniciarmos, né? Poderoso Pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome, Yahu. Peço a Ti, Pai, que nos dê paz nesse Shabbat. Peço a Ti que leve para bem longe essas pessoas que estão todo momento perturbando. Peço a Ti, Pai, que quem tiver que ouvir, que ouça. Quem não tiver que ouvir, que não ouça, mas que fique na dele. Peço a Ti, Pai, que por intermédio do Espírito de Santidade consigas, né, trazer mais gente interessada realmente no estudo. Não em debater, porque eu não quero mais debater. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, nosso estudo de hoje, ele tem como título, né, a matilha. O que viria a ser a matilha, né? Eu vi no dicionário, né, matilha. Então é matilha. Seria um grupo de cães ou, né, lobos, cães de caça, né, uma matilha. Cães comuns já não a palavra não se adequaria. Então seria um grupo de cães de caça ou um grupo de lobos, tá? Segundo, corja, malditos, súcia. E terceiro, bando de maldizentes. Então eu acho que o nome tem tudo a ver com a época que nós vivemos e preparei um estudinho sobre a matilha, né? Porque nós estamos vivenciando, não é verdade, que já há mais de 3.000 anos, né, foram profetizados pelos santos profetas, né, que foram inspirados pelo Espírito de Santidade de Yahu, né? Coisas que nós estamos vendo acontecer na nossa frente, coisas que já aconteceram no passado aí, de 500 anos, 600 anos, 700 anos, 1.000 anos, vindo para cá, e que hoje estão se cumprindo na sua quase totalidade, né, já. Então, isso nos leva a tempos, né, em que, por causa do que é contra a lei, né, disse o Mashiach que tornaria a humanidade a cada dia mais perversa e iníqua, né? Isso nós entendemos. Então, o mundo dividido estaria propagado, né, ou propagando, né, cativos, né, na miséria, doença, mortes, etc. E isso é o que nós temos visto todos os dias. Os homens tornando-se a cada dia, né, mais cativos, né, de seus próprios desejos, obscenos e egoístas. Tempos muito difíceis, né? Assim como profetizou Yahushua HaMashiach, né, há quase 2.000 anos. Em Matityahu, no capítulo 24, Mateus 24, a partir do versículo 3, nós vemos assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do sistema humano de coisas. E Yahushua respondendo disse: Acautelai-vos. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Direitar minha Bíblia aqui. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Mashiach, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis. Porque é mister, ou seja, porque tem, né, que isso aconteça. Tem que ser, é no plano, né? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Ou seja, tudo isso que o Mashiach disse aqui é o princípio. Seria o princípio, o início da divisão do joio e do trigo. Seria quando as pessoas iam começar a se posicionar. Porque veja o que nós lemos em Lucas, no capítulo 10, versículo 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Pai da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então, meus irmãos, isso nos demonstra de que forma essa colheita vai ocorrer. Né? Ou seja, os homens estarão colhendo, não o trigo, porque nós temos que ver que o trigo ele é vindo do Pai diretamente, e ele só vai ser guardado após ser arrancado o joio e queimado, não é isso? Quer ver, Matitiarro, no capítulo 13, versículo 30, nos diz assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E o dono da terra, né, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ou seja, aqueles mesmos que plantaram: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, primeiro é o joio que vai ser arrancado. Percebem? Esse momento que nós lemos aqui também é narrado pelo profeta Yahu-Hanan, que foi revelado a ele, né, pelo anjo que Yahushua enviou. Ele revela da seguinte forma, em Apocalipse 18, de 4 a 6. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Yahu se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe, veja bem, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Não preciso nem explicar, né, o que quer dizer isso. Então, as pessoas estão acontecendo o quê? Elas estão pensando que estão saindo de Babilônia. Elas estão saindo das igrejas. Você pode ver que grandes igrejas estão vazias. Né? Eu passei outro dia aqui na frente de uma Universal, não enchia nem as duas primeiras fileiras. Aquela igreja, né? Eles fazem aquelas coisas, aqueles monumentos, né? Imensos, aqueles templos, né? Não dava as duas fileiras da frente o número de pessoas que tinha lá dentro. E eu perguntei para uma pessoa que eu conheço que estava lá dentro depois, se estava todo dia assim, e disse que sim, que estava todo mundo saindo. Perdão. Nós vemos aqui pelo Facebook, por exemplo, o número de pessoas que estão deixando. Não é verdade? Então, só que acontece o seguinte, essas pessoas saem da igreja e pensam que sair da igreja é sair de Babilônia. Mas quando elas saem, se realmente foram chamadas pelo Pai, elas têm, sabe, que ter muita atenção ao que vão encontrar. Porque como nós vemos lá em Matitiaro, Mateus 24:4, veja o alerta. E Yahushua respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Mashiach, e enganarão a muitos. Então, nós temos que entender o seguinte, que ao contrário daqueles que foram incumbidos de ensinar ao povo eleito, né, esses falsos profetas, que dizem falar em nome de Yahu,
andam em matilhas. Isso você conhece eles também. Tá? Pois são covardes. Não têm o poder e a proteção que aqueles homens enviados pelo Pai possuem, que seriam os seus escolhidos e vocacionados para cuidarem do povo. Então, quando pensares, né, que se desfizesse de um ministro de Satanás, né, você será atacado por outros. Por isso, né, que, por exemplo, você discute com um ministro de Satanás ou agora, você até, por exemplo, pode deletá-lo do seu Facebook, daqui a meia hora vem um outro pessoa te perturbar. E assim vai, porque eles só andam em matilha, alcateia, em bando. Não são corajosos, eles são covardes. Em Matitiarro 10:22, o Machi explica isso. Né? Porque outro dia eu estava conversando com a Eliane e falando assim, puxa vida, eu não aguento mais. É por e-mail, é pelo Facebook, é pelo WhatsApp, é pelo é por todo lugar. Telefone, sabe? Gente briguenta querendo discutir e tirar a gente do sério. O tempo todo. Matitiarro 10:22, o Machi diz o seguinte: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será redimido. Então, eu digo a vocês o seguinte: cuidado. Sabe, tem chefe demais e não tem tribo. Tá? As pessoas acham que porque saíram da igreja, tornaram-se mestres. Mas na verdade elas tornaram-se mais marionetes ainda do próprio Satã. Porque assim estava escrito. Então, eu vou deixar para vocês um pensamento para vocês pensarem hoje o dia todo. Em Provérbios 10:21, que diz assim: os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Então é isso o meu recado de hoje. Meus irmãos, eu espero que tenham um continuar de dia, né, de Shabat, nosso dia de descanso, de paz. Eu vou agora escrever a segunda parte, ou terceira, né, daquele estudo que nós estamos fazendo sobre os dons. E pretendo gravá-lo ainda hoje para colocá-lo no ar hoje à noite, tá? Então, shalom, shalom. Muito obrigado por estarem assistindo. Que o Pai esteja com cada um de vocês. Que a paz de Yahushua esteja sobre vocês. Shalom, shalom. Beijo no testa no coração. Fui.